Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Adventure 2020. Então antes de começar qualquer coisa, lembrem-se que esse vídeo vai estar lotado de spoilers sobre o episódio 5. Então recomendo que você assista o episódio 5 antes de vir assistir esse vídeo. Com certeza faça isso, por favor, tá bom? Então esse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar fazendo a revisão de uma forma um pouco diferente do que eu venho fazendo nos outros vídeos. Porque as outras revisões o que eu fiz foi falar de cada segundo, de cada momento do episódio, mas dessa vez eu vou estar tentando dar uma resumida, tocando mais nos assuntos importantes, nos assuntos mais interessantes que apareceram no episódio, para trazer uma coisa um pouco mais leve de ser assistida, tá bom? Então vamos começar, Digi Escolhidos? Vambora! Então, pessoal, nesse episódio a gente teve basicamente 3 pontos muito importantes. Basicamente ele pode ser dividido em 3 partes, certo? Eu vou começar pela primeira das 3, que eu acho discutir nessa ordem, porque meio que uma ordem de importância, mas também meio que a ordem em que o episódio foi distribuído, né? Então, para começar, a gente teve o encontro dos Digi Escolhidos, o Tai e a Sora, junto com o Agumon e a Piyomon, com as estátuas dos Digimon sagrados do passado. Basicamente eles usaram a Birdramon, chegaram até onde era aquele templo que tinha sido mostrado no meio daquelas montanhas arco-íris que estava na distância, né? E quando eles chegaram lá, eles já estavam de frente com as estátuas, de frente com a pedra que tinha aquelas escrituras e de frente com uma pena brilhante, que é essa pena que a gente está vendo desde o primeiro episódio. E essa parte é a parte onde a história é um pouco mais expandida pra gente, né? Então, de cara vai ser expansão de história. Um monte de história pra você. E a gente teve sim bastante da história sendo conversada durante todo o episódio. Porém, a gente teve com certeza bastante na primeira parte do episódio. E o que acontece é que você tem a visão de vários Digimon sagrados ali, que é uma cena super legal. Então você tem o Valdurmon, Serapimon, Fanimon, Claves, Angemon e tudo mais. E basicamente o Valdurmon tá meio que agindo como o líder deles, né? Eu não sei se ele pode ser dito ser o líder, ter sido o líder deles no passado, mas ele é um dos Digimon sagrados que estava convivendo ali, protegendo o mundo digital. E o que acontece é que ele chega no Tai e na Sora para falar para eles que eles precisam dos Digi Escolhidos, porque o mal nasceu novamente no mundo digital. E basicamente os Digivices foram entregues para os Digi Escolhidos, porque os Digivices são peças muito importantes para fazer com que certos Digimons fiquem mais poderosos e assim consigam batalhar contra o mal novamente, né? E essa parte é muito interessante porque ele conta para os Digi Escolhidos que uma grande guerra aconteceu no passado, né? Quanto no passado isso não dá para saber, talvez muitos anos no passado, talvez há pouco tempo atrás. Mas eu tenho uma teoria sobre isso, né? Porque quando ele começa a falar dessa guerra, os Digimons dos Digi Escolhidos, o Agumon e a Biyomon, começam a chorar, principalmente quando eles veem umas silhuetas, assim, umas sombras de Digimons que lutaram naquela guerra. E aquelas sombras eram das formas Mega, que a gente já tem bastante conhecimento, que são formas Mega dos Digi Escolhidos de Digimon Adventure, né? E o que acontece é que graças a eles terem ainda essa conexão sentimental, é possível entender que não faz tanto tempo atrás que isso aconteceu, mas pode ser que não, pode ser que tenha acontecido há 1000 anos atrás. É apenas uma suposição que eu estou fazendo. E o Valdurmon continua conversando com eles e trazendo para eles mais informações sobre a guerra. Então aí você vê várias imagens dessa guerra acontecendo, milhares e milhares de Digimons malignos saindo da área negra, provavelmente. Tinha um Goumon, não, Deathmon gigantesco junto com eles. Daí muitos anjos descem das nuvens dos céus e começam a batalhar contra eles. E foi uma catástrofe, uma gigantesca guerra no mundo digital que deve ter acabado com muitas partes e tudo mais. E aparentemente durante essa guerra todos esses Digimon sagrados foram eliminados. Até onde a gente sabe foi isso que aconteceu. Junto com esses Digimons sagrados, outros Digimons que lutaram na guerra também morreram, contando com aqueles Digimons Mega dos Digi Escolhidos que a gente viu naquelas sombras, né? E ele mostra que basicamente o que aconteceu é que eles morreram, voltaram a ser as Digitamas, provavelmente com a ajuda do poder sagrado dos Digimon sagrados. Eles ficaram no formato de Digitamas lá e foram protegidos e renasceram, né? Vindo para junto dos Digi Escolhidos agora.
Então, basicamente, tudo foi meio que organizado por esses Digimons sagrados, é isso que dá pra gente entender, né? Inclusive, o próprio Valdormon passa várias vezes pra eles que ele tá usando o resto dos poderes sagrados que ficaram nele pra tá guiando eles até esse lugar e pra tá contando essa história pra eles, né? E provavelmente esse poder sagrado vai sumir e ele não vai mais aparecer depois disso, né? Até onde a gente sabe. E, bom, o que acontece é que durante algumas coisas que acontecem depois, ele passa uma última informação. Essa última informação é que os Digi-escolhidos precisam seguir até um lugar chamado Continente Cloud, né? Ou o Continente de Nuvens. Basicamente um grande lugar formado de nuvens, provavelmente fica nos céus, próximo do céu, no topo de uma montanha, algum lugar como esse, mas que os Digi-escolhidos precisam ir até lá para que eles se encontrem com Digimons sagrados que estão lá, que esses Digimons sagrados vão ajudar eles. Então tem muitas teorias por trás dessa informação. Tem pessoas que pensam que esses Digimon sagrados que vão estar lá são o Patamon e a Teiyumon, que vão ser os Digimons do TK e da Kairi, o que é muito possível que aconteça. Tem pessoas que acreditam que sejam outros Digimon sagrados que a gente não viu ainda. Tem pessoas que acham que são Digimon sagrados dentre aqueles que foram mostrados que não foram derrotados na guerra. Então tem teorias diferentes. Tem até algumas pessoas falando que topo das montanhas Digimon sagrados pode ser que estejam falando dos 12 deuses do Olimpo, né? Porque eles vivem no Olimpo, que é basicamente um grande lugar que fica no topo das montanhas, acima das nuvens. Mas isso a gente vai ter que esperar para ver. É tudo suposição, né? Então, Dias Escolhidos, essa foi a primeira parte, né? Que eu quis trazer, que é basicamente toda essa conversa com o Valdormon. Eu acho que é de extrema importância, tudo isso vai ser super importante para toda a temporada, então uma atenção especial tem que ser dada para tudo isso. Então vamos para a segunda parte. E a segunda parte é basicamente todas as lutas que a gente teve e o conhecimento por trás da batalha que estava acontecendo e por que ela estava acontecendo. Então a gente tem meio que uma divisão de dois times, entre aspas. A gente tem o Easy e o Tentomon, que basicamente tinham sido engolidos pela Uamon no outro episódio, né? E estavam sendo carregados dentro da Uamon para um lugar. É até engraçado porque ele fica sentado nos pedaços de informação assim que estão dentro da Uamon. E ele fica até de ponta cabeça, ele não tá nem aí, né? Inclusive o Tentomon fica super admirado com ele por causa disso. E o outro time é o Tai e a Sora lá no Templo Sagrado. E o Templo Sagrado começa a ser atacado, né? Então, tanto o Templo Sagrado está sendo atacado, quanto a Uamon começa a ser atacada. E o que acontece é que, obviamente, porque esses lugares estão sendo atacados, porque os Digi-escolhidos estão ali, e o Valdormon tinha alertado eles disso, de que não só os Digimons sagrados tinham conhecimento de que os Digi-escolhidos tinham chegado, mas os Digimons do mal, que estavam tramando coisas ruins novamente, também tinham conhecimento de que os Digi-escolhidos tinham voltado, ou aparecido pela primeira vez, né? Então eles tinham começado a atacar os Digi-escolhidos para impedir eles de ficarem mais fortes e fazerem mais coisas. Então, basicamente, são dois campos de luta diferentes. Em um, o Easy e o Tentomon eles saem de dentro da Uamon e eles tentam proteger a Uamon e tentam lutar contra algumas Tilomons, né, que estão atacando eles. Enquanto no outro é o Tai e a Sora que vão tentar lutar contra uma grande quantidade de Dokugumons, né, uns Digimons aranha de nível adulto, e que estão sendo basicamente guiados pelo Ogremon, que está montado em cima de um Cordramon azul, né? E o interessante é que essas lutas, tanto uma quanto a outra, são meio que de Digimons que estão sendo controlados por outros Digimons atacando os Digi-escolhidos. Então, se você assistiu minhas outras revisões, eu contei pra vocês de um Digimon chamado Soundbirdmon. E o Soundbirdmon é um Digimon que controla ondas sonoras e basicamente ele consegue passar essas ondas sonoras para onde ele quiser, né? E aparentemente ele consegue usar essas habilidades para estar ou controlando a mente dos Digimons ou passando habilidades de um Digimon que controla mentes para fazer com que através dele ele controle a mente de outros Digimons a longa distância. O que provavelmente é o que está acontecendo, mas daqui a pouco a gente chega aí. Então, as Dokugumons normalmente não atacam juntas, mas nesse caso elas estavam. E as Tilomons estavam atacando e parecia uma coisa super estranha, porque os olhos delas estavam vermelhos, como se elas estivessem sendo controladas. E o Tai e a Sora ficam meio encurralados, as Dokugumons cobrem as coisas com teia e tudo mais, é uma situação complicada. E o Easy, sendo o cara mais inteligente, literalmente o brasão da sabedoria, percebe que existe mais um Digimon além
dos Tilomons junto ali atacando eles, que era um Soundbirdmon. Então o Easy, fazendo a análise dele, decide atacar o Soundbirdmon. Então nessa hora, inclusive, o Easy consegue fazer com que o Tentomon evolua para Kabutrimon. É super legal, inclusive a animação de ataque que deram do Eletrochoque para o Kabutrimon foi maravilhosa, né? O nível de animação desse episódio ficou muito melhor do que no episódio 4, inclusive. Mas assim, ele consegue destruir o Soundbirdmon. E quando o Soundbirdmon é destruído, o controle mental que estava sendo exercido sobre as Tilomons desaparece e as Tilomons literalmente vão embora, né? Ou seja, as Tilomons não eram malignas, elas não queriam atacar ninguém, elas estavam sendo totalmente controladas. E do outro lado, o Tai, a Sora, o Agumon e a Biyomon evolui para a Birdramon. A Birdramon consegue atravessar umas teias que tinham sido construídas pelas Dokugumons, que era basicamente um plano que tinha sido arquitetado para prender os Digiescolhidos dentro do templo, né? Eles atravessam, porque o corpo da Birdramon é quente como fogo, então ela fura o teto com um ataque e sai de lá de dentro, né? Eles atacam as Dokugumons com a ajuda do Greymon e eles acabam conseguindo fugir, né? Então, nessa hora, a luta tinha terminado basicamente para os dois lados. O Easy junto com o Kabutrimon, né? E o Tai tá ali com a Sora e tal. A gente tem uma última visão do Ogremon acima com o Coredramon azul. E ele tá comandando outros Digimons, também Coredramons, dessa vez Coredramons verdes, a fazerem trabalhos para eles, né? Provavelmente esses Coredramons estão todos sendo controlados também pelos Soundbirdmons, porém o Ogremon dá pra gente perceber que não está sendo controlado, porque ele não está com os olhos vermelhos, né? Muito importante isso. Então provavelmente o Ogremon está respondendo, está obedecendo, a seja lá quem for o mandante de todas essas coisas, né? Então, basicamente a parte da luta acaba nessa parte, tá? Eu achei que foram lutas muito legais, muito bem estruturadas. A animação, como eu disse, estava muito melhor para tudo isso. O episódio 4 parece que foi um pouquinho mais fraco, como eu disse para vocês, mas nesse episódio eles voltaram com tudo, então foi super legal, né, nesse quesito também. Um ADD especial para essa parte do Easy lutando contra as Tilomons é que é um lugar todo azul na rede da NET que conecta o mundo digital com o mundo real. É um lugar onde passam informações e vocês podem perceber que a maioria dos Digimons que estão nadando nessa parte azul são Digimons marinhos, como a Tilomon e como a Wamon. É muito interessante isso porque eles estão basicamente nadando na informação, como se fosse o mar, como se fosse um rio. E o Oceano da NET, que é um lugar que sempre é citado em histórias de Digimons marinhos, ele é dito que é o lugar, o berço de nascimento para os Digimons, é de onde as informações vêm, que faz com que os Digimons nasçam, né? E é muito interessante que esse lugar seja uma rede da NET que conecta o mundo digital com o mundo real, né? E que ali você tenha Digimons marinhos. Então, provavelmente, esse lugar se conecta com partes de oceano do mundo digital. E é dali que vem as informações que fazem com que novos Digimons sejam gerados, né? O que é muito interessante, é só uma informaçãozinha que eu achei que fica muito importante que eles estão levando em consideração enquanto estão fazendo esses episódios. Então, Digiescolhidos, essa é a segunda parte, que é a parte da luta. Ela fica por aqui, vamos para a terceira parte. Então, Digiescolhidos, a terceira parte, que é a última parte do episódio que eu queria trazer para vocês, é uma parte um pouco menor do que as outras, porém é tão importante quanto as outras, que é justamente quando o Devimon acaba aparecendo no final. E o Devimon é muito importante, por quê? Porque ele foi o primeiro vilão de Digimon Adventure original, né? Então o Devimon tá aparecendo aqui, é super importante, super interessante, e a gente consegue perceber, logicamente eu já disse para vocês no passado isso, mas os olhos do Devimon são vermelhos. Em volta do Devimon, esses morcegos que vocês estão vendo não são morcegos, eles são todos Soundbirdmons também, né? Ou seja, o Devimon está usando os Soundbirdmons, então com certeza todos os Soundbirdmons que estão controlando os Digimons e o próprio Ogremon estão obedecendo ao Devimon. O que também é muito interessante porque o Ogremon obedecia o Devimon no Digimon Adventure original também, né? Então o Devimon, pessoal, ele tem um poder, uma habilidade que é muito importante aqui. É uma habilidade de controle mental, né? É dito na descrição oficial do Devimon que você não pode olhar por muito tempo para os olhos vermelhos brilhantes do Devimon. Se você fizer isso, você vai ser controlado e o Devimon vai conseguir usar você para fazer tudo o que ele quiser, né?
Então, basicamente, o Devimon tá usando as habilidades dele, provavelmente, através dos Soundbirdmons, para fazer com que as habilidades dele se expandam e ele consiga controlar os Digimons que ele quiser para atacar os Digi escolhidos. É o que ele tá fazendo. O que é muito legal. Por quê? Porque a gente sabe que no Digimon Adventure original, o Devimon tinha criado as engrenagens negras, que era uma tecnologia usando trevas, era super interessante. Porém aqui, basicamente o Devimon está fazendo a mesma coisa, porém ele está usando de habilidades dos próprios Digimons para fazer isso. O que é muito incrível, porque existem muitos Digimons hoje capazes de fazer muitas coisas diferentes, que na época do Digimon Adventure original não conseguiam fazer porque esses Digimons basicamente não existiam. O Soundbirdmon é um Digimon muito recente, né? Então, eles estarem combinando habilidades de Digimons para gerarem poderes ainda maiores, para fazer com que a situação fique ainda pior para os Digi escolhidos, é muito legal, é muito interessante. Então, por exemplo, Digimons como os Cordramons, né, tanto o azul quanto o verde apareceram, e ambos são Digimons muito poderosos. Eles são fortes como um Greymon, se não mais fortes do que certos Greymons, né? E o Devimon está controlando vários Cordramons ao mesmo tempo, várias Tilomons, que são Digimons nível armadura, ao mesmo tempo, né? Várias Dokugumons ao mesmo tempo. Tipo, são todos Digimons muito fortes para ele estar controlando todos. Então, provavelmente ele está usando os Soundbirdmons para expandir ainda mais os poderes dele. Não que o Devimon seja fraco, não. Dentre os Digimons adultos, ele é um Digimon muito forte, né? Ele é basicamente um Angemon caído, e a gente sabe que os Angemons são muito fortes também, né? Então o Devimon é a terceira parte, que é uma parte muito importante. Com certeza o Devimon vai ser o primeiro grande antagonista aqui dessa parte de Digimon Adventure 2020. Eu acho que o Devimon tá obedecendo a outros Digimons, eu acho que o Devimon obedece a Digimons muito maiores do que ele mesmo. Ele com certeza é parte desse mal que está ressurgindo, mas eu acho que o Devimon ainda é um lacaio também. Ele ainda está obedecendo outro Digimon, ele faz parte de uma cadeia de servos, vamos colocar dessa forma, de Digimons que obedecem outros Digimons. Mas a gente ainda vai ter que esperar para ver se é isso dessa forma mesmo. Então a parte do Devimon é essa, Digi escolhidos, e agora eu vou para uma última parte, onde eu vou mostrar para vocês quais são os Digimons novos que apareceram nesse episódio. Então vamos lá. Então, Digi escolhidos, os Digimons novos que apareceram para essa temporada nesse episódio. Eu vou começar lá da parte da história, onde o Valdormon estava contando sobre a Guerra Santa. A gente teve uma imagem onde aparecem diversos, milhares de Digimons demônio atacando, né? Vindo da área negra, provavelmente. Todos esses Digimons parecem ser o mesmo Digimon, e eles se parecem muito com Devidramons. Então eu vou deixar uma imagem do Devidramon aí pra vocês. É um Digimon de nível campeão muito poderoso. Se você quiser ver ele em ação, ele apareceu em Digimon Tamers, e em Digimon Tamers ele lutou contra o Growlmon, se eu não me engano. Ele é um Digimon campeão muito forte, e tem milhares e milhares deles ali, né? E daí, indo um pouquinho mais pra frente, na parte onde os Digimons Anjo estão saindo das nuvens e estão descendo para combater o mal. São muitos Digimons Anjos iguais, né? E a característica que dá pra você perceber neles é que eles têm apenas duas asas, que são duas asinhas brilhantes, né? Pelo menos é o que parece. Então eu não acho que são Angemons, eu acho que todos esses daí são Pidomons, são Pidimons, né? Que são basicamente uma variação de Angemon que tem apenas duas asas e não 6 asas, né? É basicamente o nível mais baixo de classe para os Digimons que vivem no Panteão dos Anjos, né? Dos Anjos Digimon. Tem apenas duas asas. Sendo um grande exército formado por Digimons do escalão mais baixo, faz sentido que tenha tantos, né? E que eles sejam o exército de frente que esteja lutando nessa parte. Então, minha suposição é que todos sejam Pidomons, né? E daí, indo um pouquinho mais pra frente, na parte da guerra ainda, a gente tem o Deathmon ou Goemon, que é um Digimon poderosíssimo, de nível Mega, que tem classe Lorde Demônio. Eu já falei dele em outros vídeos. Ele apareceu nessa parte, com certeza ele foi um dos cabeça por trás de toda essa guerra que aconteceu no passado, né? Eu acredito, pelo menos. Nessa parte ainda foram mostrados os Digimons sagrados que lutaram no passado dentro desse templo, provavelmente. E ali a gente tem o próprio Valdormon, a gente tem os 3 arcanjos Serafimon, Ophanimon e Querubimon. E mais acima a gente tem o Guardiangemon ou Slash Angemon, a Razielmon e o Clavis Angemon. Sendo que o Clavis Angemon é um caso muito especial,
porque ele é um Digimon que contém o anticorpo X também. Indo um pouquinho mais pra frente ainda, a gente tem a parte onde os Digimons que estavam atacando o Tai e a Sora, né? E nessa parte a gente tem as Dokugumons, então vai aparecer uma imagem da Dokugumon pra vocês. São Digimons de nível adulto, aranhas, né? E que aparentemente não gostam de lutar em grupo, mas estavam, porque aparentemente estavam controladas, né? Então são Digimons muito legais também, né? Não são favoritos de ninguém até onde eu sei, mas são bem interessantes. E daí, indo um pouquinho mais pra frente, mais uma vez a gente teve o Devimon. Devimon, que é um Digimon de nível campeão, muito forte, basicamente um Angemon caído se transformou nele e coisas do tipo, e que provavelmente vai ser um grande vilão pra essa parte, vai ser uma luta muito complicada quando eles chegarem nele, como sempre é, né? E daí, um pouquinho mais pra frente, na parte onde o Ogremon estava em cima do Cordramon azul, né? A gente vê alguns dragões verdes junto com eles ali, que são Cordramons também, porém os Cordramon verdes, que já está aparecendo a imagem para vocês aí, que são Digimons do mesmo nível do Cordramon azul, porém seguem uma linha evolutiva completamente diferente. Se você conhece o Dracomon, você sabe que os Dracomons podem evoluir tanto para o Cordramon azul quanto para o Cordramon verde, e a partir daí eles seguem linhas evolutivas completamente diferentes, né? Que é um Digimon muito legal também que apareceu. E daí, de escolhidos, por fim, a gente chega na prévia do próximo episódio. E na prévia do próximo episódio a gente teve também alguns Digimons diferentes que apareceram. Vamos falar dela agora. E na prévia do próximo episódio a gente teve o nome do próximo episódio, primeiramente, que vai se chamar O Reino em Perigo, né? Então a gente já tinha o nome desse episódio que tinha sido revelado há um bom tempo atrás. E quando você pensa em O Reino em Perigo, você pensa em castelos e tudo mais, mas aparentemente não é isso. É um reino de Tanemons, ou um reino de Digimons planta, né? Você vê em imagens do próximo episódio várias casinhas em formato de abóboras, de cebolas, assim. Você vê várias Tanemons e você vê a Palmon, né? E o mais interessante, você vê a Mimi. A Mimi já está no mundo digital, né? E o que é muito interessante, porque a Mimi não veio junto com o Tai, com o Izzy, com a Sora. Então, muito provavelmente, existe a possibilidade de que todos os Digi escolhidos já estejam no mundo digital, né? E que eles não vão vir aos poucos, mas sim, todos foram trazidos para o mundo digital ao mesmo tempo, né? Pode ser que não, pode ser que seja apenas o caso da Mimi, mas eu acho que existe grande possibilidade de que todos já estejam no mundo digital. E reino é o reino dessas plantinhas aí. E uma cena, inclusive, você vê a Mimi sentada em um trono feito de plantas, de folhas. Então provavelmente elas estão tratando a Mimi como se ela fosse uma princesa, uma rainha. É bem a cara da Mimi ser tratada desse jeito, né? Quem assistiu o Digimon Adventure original sabe do que eu tô falando. Mas daí a gente vê alguns Digimons novos. Então eu já vou deixar citado aqui pra vocês, pessoal, que a prévia que aparece no fim do episódio é uma, mas eles sempre liberam uma prévia com mais cenas que eles colocam nas redes sociais e no YouTube e tudo mais, né? E nessa prévia maior foi mostrado mais um tipo de Digimon. Então primeiro a gente teve o Drimogemon. Então a gente consegue perceber que o Drimogemon está com os olhos vermelhos, então ele está sendo controlado também. E nas costas dele o Ogremon está montado. Então o Ogremon está basicamente usando os Digimons para atacar os outros, né? E o Drimogemon é um Digimon de nível campeão também, de certa forma forte, então vai dar algum trabalho ali. E daí, em uma cena nova que foi mostrada na prévia estendida, a gente teve o Greymon enfrentando Tuskmons. Tuskmon não é um Digimon tão conhecido assim, é um Digimon também de nível campeão, que apareceu muito mais em jogos no passado. São Digimons dinossauros que têm as costas meio tortas e tem chifres que saem das costas deles, né? E aparentemente eles também estão sendo controlados para atacar os Digimon. Então, o interessante é que o nome do episódio é O Reino em Perigo. Então, possivelmente, o reino está tentando proteger a Mimi, porque ela é a rainha deles. E o Ogremon está controlando esses Digimons para tentar destruir a Mimi e a Palmon, que estão lá dentro, né? E é por isso que o reino das plantas lá, das Tanemons, está em perigo. É basicamente isso que eles estão tentando passar. E como o Greymon aparece ali, os Digi escolhidos que estavam lá no templo e o Izzy também talvez vão chegar ali para ajudar a Mimi ali nessa luta no episódio 6. Então, Digi escolhidos, essa foi a prévia, com mais Digimons também que apareceram. Essa foi a revisão. Então, como eu disse, eu ia fazer a revisão de uma forma um pouco diferente, uma forma mais conversada, trazendo para vocês as informações dessa forma. Eu acho que fica melhor do que trazer detalhezinho por detalhezinho do episódio. Digam aí nos comentários tudo o que vocês acharam do episódio em si
Também, se vocês gostaram desse formato de revisão, é muito importante que vocês deixem seus comentários aí, por favor, não deixem de comentar. E vou pedir também, como eu sempre peço no final dos vídeos, se possível, deixa um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e, se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo aqui no canal. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todo mundo esteja gostando da nova temporada. Esse episódio foi fantástico também. Deixo um abraço para todos vocês, como eu já disse. Fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.